E aí, Diogo? Tudo bem, José Benedito? Graças a Deus, tudo bem, e você? Graças a Deus. Me ouve bem, me vê bem, tá tudo beleza aí? Tudo bem, tô te ouvindo bem, tô te vendo bem, Então tá tá bom. tudo Então hoje, ótimo. hoje, se Deus quiser, nós não vamos ter problema não. Naquele dia foi congelou só um pouquinho, né? Logo voltou ao normal, né? Logo voltou ao normal, é verdade. Como é que você Mas tá a aí? internet, olha, Diogo, à medida do possível, né? Lutando aí como a maioria, como todo mundo, né? Pra gente tá enfrentando esse momento de desafio, né? Verdade, verdade. E você tá numa bateria de lives aí que eu tô admirado, tô gostando de ver. Tá bacana. Então, as lives é uma forma que a gente, né? Você está fazendo essa hoje, eu sei que você também tem trazido bastante conteúdo para o seu público, para as pequenas e médias empresas, né? Para as empresas em geral. Eu acho que é um momento muito importante da gente estar contribuindo, né? Muitas vezes uma fala que a gente faz, por mais que às vezes pareça alguma coisa simples ou óbvia, ela traz insights e traz reflexões importantes, ouvindo de uma outra pessoa, né? Então, acho que as lives é uma oportunidade que a gente tem, enquanto profissionais, de externar um pouco do que a gente pensa, um pouco do que a gente vê, um pouco da nossa experiência. E eu acho que, no fundo, tudo, é isso tudo, é essa troca de experiência que é o grande ganho, né? Para a gente que está do lado de cá falando e para todos que estão acompanhando, que estão prestigiando, que estão envolvendo outras pessoas. Eu acho que isso é muito rico, né, para nós todos. É verdade. Não, e é bacana, né? Eu já te ouvi, inclusive, lá pelo Telegram, né? A gente vai comentar aqui daqui a pouco do Telegram, das redes sociais, enfim. Mas a gente tem tido retornos, né, das pessoas tomando atitudes a partir de recomendações, de coisas que a gente tem trazido. E eu acho que isso é muito legal, isso não tem preço, né? A pessoa falar, não, eu comecei um movimento aqui de vender, ou de ajustar meu negócio, ou de fazer isso, aquilo. Realmente não tem preço, né, Benedito? Não tem. Ontem eu até coloquei um áudio no Telegram hoje de manhã. A gente recebe muita mensagem, né? Sim, Graças a Deus, a gente tem recebido muitas mensagens no sentido de agradecimento, né? Da orientação que foi dada, da fala que foi feita. Isso realmente nos traz uma satisfação muito grande. Ontem eu fiz uma live de perguntas e respostas, e nessa live, no final, eu me aventurei ao Diogo, né? Eu me aventurei a falar um pouquinho da importância das redes sociais, de estar nas redes sociais. E aí eu dei uma ênfase nisso no final. E aí, logo em seguida, mais à noite, um amigo me mandou uma mensagem lá no Instagram, falando assim, ó, acabei de entrar no Instagram, criei o Instagram da empresa, estou publicando agora, vou mostrar mais o meu negócio, vou mostrar mais a minha empresa. Quer dizer, quanto vale isso? E para nós que estamos na função de professores, de consultores, a ação, a ação, a gente precisa que o empreendedor, que o empresário haja. Porque o perfeito. resultado de um trabalho de consultoria, de educação, é coletivo, é nosso. É Então, se nóis. nós não tivermos a participação do outro, né, do empreendedor, do empresário, agindo, na prática, dificilmente algo vai acontecer. Porque se eu faço por ele e amanhã eu vou embora, você já passou muito por isso, vai parar. Por isso que Vai muita coisa parar. começa e para, não dá sequência. Então é muito importante o empreendedor ter a consciência da ação, dele agir, que seja uma pequena coisa, mas que ele haja. Isso já vai fazer uma grande diferença na linha do tempo, né? Isso é muito Perfeito. importante. Benedito, vamos lá. A gente já fez uma live na semana passada, foi ótima, né? Te agradeço muito pela oportunidade. Queria Eu te que agradecer agradeço. pela, pela reciprocidade, né? Por você estar de volta aqui para a gente conversar. A live de hoje nasceu de algumas provocações que alguns empresários me fizeram no sentido de falar assim, cara, tá lindo, mas eu não estou recebendo. Tá lindo, mas a minha inadimplência estourou.
E assim, de novo, a gente está conectado com os empreendedores e buscando dar conta de necessidades que eles têm. Uhum. Dentro disso, acredito que nem todo mundo nos acompanhou naquela ocasião. Acho que a gente pode fazer uma breve apresentação novamente e aí entrar com os dois pés aí no tema que a gente propôs para conversar hoje, tá? Legal, legal. Vou me apresentar, passo a palavra para você e a gente manda ver, pode ser? Eu Combinado. sou o Diogo Castro, sou consultor de negócios, né? Graduado e mestre em administração, trabalho com enfoque muito grande em vendas, né? E tive a bela oportunidade de conhecer o Benedito lá no Sebrae, né? O Benedito, 2 vezes top one, né? O cara mais bem avaliado do Sebrae de Minas Gerais. E é uma oportunidade muito grande, uma gratidão muito grande ter você aqui hoje para a gente conversar sobre esse tema que é super relevante. Passo a palavra para você fazer uma apresentação. Só antes eu pedi para o pessoal apertar o coraçãozinho aqui, o aviãozinho, para mandar, porque agora o tema vai começar, o tema é quente, o tema interessa muita gente. Então chama quem você sabe que pode interessar, porque nós vamos falar, não adianta nada vender. E essa semana eu falava, né? Não adianta nada você vender e a venda não termina enquanto você não recebe. Então esse é Legal. uma parte essencial do processo de vendas. Falei demais, estou passando a palavra para você. Beleza, Diogo. Olha, eu te agradeço pela oportunidade, né? O convite que eu te fiz da outra live, te agradeci bastante por estar lá comigo e hoje também te agradeço por estar aqui com você. É uma honra estar aqui. Você falou do Sebrae, nós estamos falando aqui, o Diogo também foi um dos consultores um dos consultores mais bem avaliados do estado de Minas também. Você sabe que o teu trabalho é reconhecido. E Sim. isso é muito bom, a gente estar perto de pessoas, né, com essa relevância, com esse reconhecimento. Isso nos enche de expectativa também, de estar aprendendo mais, de estar vendo coisas novas. Isso é muito bom. Eu sou José Benedito, trabalho há mais de 10 anos já com consultoria, com desenvolvimento empresarial, né? Minha formação é contábeis, com especialização em controladoria e finanças. Trabalho muito com a gestão de micro e pequenas empresas. E a ênfase maior do meu trabalho acaba sendo a área de finanças, né? A área financeira é a área que a gente tem uma atuação mais premente. E como são micro e pequenas empresas, a gente acaba se especializando em outras áreas para poder ajudar também o empresário em outros setores, né? A gente buscou formação de coach, formação de PNL, formação de uma série de formações também na área comportamental, porque a gente começa a entender que esse sucesso que todos nós almejamos, ele vai além da técnica, né? Além da tecnicidade, ele precisa da tecnicidade, mas precisa também do autoconhecimento, que é extremamente relevante, né? Posso começar a falar na pergunta que você fez? Manda ver. Só Legal. refazer a pergunta aqui, de repente nem todo mundo pegou, né? A pergunta Ótimo. é: lindo, maravilhoso, estou vendendo, estou dando meus pulos, estou vendendo. Mas eu estou tendo um reflexo negativo no meu caixa, ou seja, a minha inadimplência está estourando. Legal. Diogo, tem alguns fundamentos em gestão de recebíveis, que é Sim, exatamente a questão de análise de crédito e cobrança, que são fundamentos que, independente de crise ou não, eles não podem serem deixados de lado. É muito importante a gente compreender que, como você mesmo disse, vender mais não significa ganhar mais, né? Como um bom gestor, é importante que eu saiba, lá na minha DRE, no meu fluxo de caixa, o que está dizendo a minha última linha. Ela que está dizendo a verdade. Quantas empresas já nos deparamos com faturamento de R$1 milhão e outra com um faturamento de R$500 mil, com resultados totalmente diferentes. Então, é importante deixar claro o que é o faturamento, né? Não deixar se confundir com isso. Nesse momento, a gente tem empresas que estão conseguindo operacionalizar, mesmo com dificuldades, mas está vendendo, como você falou. Tem empresas que estão nos mostrando que está tendo uma boa performance, apesar de todo esse cenário, o segmento dele está tendo uma boa demanda. Eu tenho alguns reflexos de exemplos desses para te dar, como é o caso, por exemplo, de farmácias, né?
Existem farmácias em cidades pequenas que vendem no crediário, que tem ali um crédito para o cliente, e de repente começou um consumo de medicamentos muito grande, né? Não só pelo sentido, muita gente com medo, muita gente receosa, e a automedicação acaba ajudando isso. Uma série de situações, a parte disso, é importante de serem observadas, mas não é o momento da nossa pauta, que é até quando isso vai continuar, né? E aí você sabe que esse é um grande desafio. Então, a primeira informação que é importante a gente ter agora é que, para quem está fazendo as vendas, o que vai garantir o recebimento nesse momento, mais do que nunca, é a clareza do meio de recebimento. Quando a gente fala de vendas online, por exemplo, a gente sabe que o cartão de crédito ele tem uma presença muito grande, facilita essas transações online. Com isso, a gente diminui esse risco, a gente não tem esse risco da inadimplência, mas aquelas que ainda operam com o boleto, aquelas que ainda operam na caderneta, com o próprio Thomas, foi o Thomas que falou. O Thomas comentou aqui, né, Thomas? No caderneta ou na cabeça, né? Padarias, mercearias, pequenos supermercados, muita gente ainda trabalha com isso. Então agora é o momento de você que é empreendedor, que está nesse ramo, que está conseguindo vender e que vende a prazo, na caderneta ou na cabeça, é o momento de você rever exatamente agora a forma como você está trabalhando. Porque veja bem, para quem que eu estou concedendo crédito, Diogo? Eu estou concedendo crédito para uma pessoa que trabalha numa indústria, por exemplo, de roupas. Perfeito. Um exemplo próximo de mim. Essa pessoa está dentro de um setor que está vivendo uma intensidade da crise diferente de uma pessoa que trabalha numa farmácia, por exemplo, que trabalha no supermercado, por exemplo. Então eu preciso conhecer quem são os meus clientes, para quem que eu estou concedendo aquele crédito. A gente faz muita consultorias em cidades pequenas, em pequenos negócios. A gente sabe que há uma dificuldade muito grande de fazer o equilíbrio dessas vendas com a questão dos recebimentos. Mas agora é uma questão que você precisa ter clareza disso. Inclusive, na concessão do crédito, justamente para evitar restringir um pouco o crédito em alguns casos, ou ser um pouco mais permissivo, dependendo da situação, passa necessariamente por um passo básico, que é a empresa saber qual que é a sua situação atual. Você está falando aí no caso de uma empresa que está vendendo, que está conseguindo vender, e aí ela faz a venda e não está recebendo. Perfeito. Mas a gente sabe também de casos de empresas que ela está vendendo ou vendendo um pouco menos e está recebendo de uma série de clientes pedidos de postergação de pagamento, de adiamento, uma série de coisas. Independente da decisão que eu tenho que tomar numa situação ou na outra, eu preciso compreender o meu fluxo de caixa. Olha bem o que eu vou te dizer, Diogo, e para todo mundo que está me ouvindo. Eu entendo assim, como a gente trabalha muito com essa questão dos números, eu sempre cito que dinheiro não aceita desaforo. Perfeito. E eu vejo que não há uma irresponsabilidade maior de que um gestor fazer uma venda sem uma perspectiva de recebimento. Então você imagina, você tomar a decisão de fazer uma venda sem perspectiva alguma de recebimento. É uma irresponsabilidade com o teu caixa. Você está chamando um problema para você gigantesco. Então, qual que é as minhas orientações? Sugestão, meio de recebimento. Intensifique o meio de recebimento, a venda à vista, o cartão de crédito. Naquelas vendas que você vai fazer a prazo, no crediário, analise o cliente, analise a venda. Existe uma palavra agora que é uma palavra de ordem, razoabilidade. Muitas vezes eu não tenho como ser ferro e fogo com tudo. Eu preciso entender aquele cliente. Qual que é o histórico dele, Diogo? Qual que é o histórico desse meu cliente? Qual o setor que ele atua? Qual é a relação que nós temos? Porque, veja, muitas pessoas estão ficando inadimplentes nesse momento por uma situação eventual. Não foi uma situação que ela provocou. Ela vem de um histórico de bons pagamentos, andando em dia com você. Olha o grande desafio que nós temos. Eu tenho que cuidar da minha inadimplência, olhando para o meu caixa e sem criar um estresse para o futuro com o meu cliente. É importante esse pensamento. Perfeito. Porque se eu crio uma série de dificuldades agora, de forma aleatória,
de forma, muitas vezes, sem adotar alguns critérios básicos ou claros para minhas decisões, coloco todo mundo dentro do bolo, eu posso estar criando aí alguma limosidade, algum problema com o meu cliente no futuro. Porque isso vai passar. Eu preciso dele na retomada dessa crise. Então é importante... Desculpa, faz sentido o que você está falando, a gente ter um entendimento de segmentar essa inadimplência e até olhar caso a caso? Faz sentido. Pelo menos é a minha orientação. Talvez alguém pense diferente. Às vezes o setor daquela pessoa permita a ela algumas atitudes diferentes. Mas num olhar mais macro, eu preciso olhar esse macro de forma micro. Eu preciso olhar esse todo respeitando essas especificidades. Não dá para colocar todo mundo dentro de um pacote. Veja bem, aonde está o capital de giro de uma empresa? Está no caixa, está no banco, nas aplicações que ele tem, está no seu estoque, ele transformou o dinheiro dele em mercadoria, então ele precisa de capital para bancar aquilo lá, e está no seu contas a receber. Então, quando eu tomo a decisão de oferecer para o meu cliente a alternativa de comprar a prazo, e a gente vinha tendo um comportamento até agora, nesse momento eu preciso rever as regras, as formas, a forma de conceder. Não posso vender de qualquer forma. No meu entendimento, é um tiro no pé. Eu tenho grandes chances de ampliar as minhas dificuldades se eu não observar isso no detalhe. Então faz sentido sim para mim que a gente precisa entender caso a caso. Lembra de novo da razoabilidade. Eu preciso entender a questão do meu cliente. Eu vou emendar e vou te devolver a palavra. Sim. É um momento, se deixar eu falo demais. Nossa, eu tenho um problema. Não, deixar eu falar a noite inteira. Tá delicioso, tá muito bom, tá muito bom. E o raciocínio está muito bem encadeado. Segue em frente. Legal. Nesse momento, eu já vi, ninguém me contou, e muitos já me contaram. A gente tem vivido nesse momento algumas pessoas oportunistas, se aproveitando dessa oportunidade. Por isso que eu falo que a análise precisa analisar o macro com o olhar no micro, o olhar individual. Veja bem, tem uma pessoa que chega para mim e me pede uma postergação de pagamento e ela trabalha numa empresa, por exemplo, que é uma empresa que é um supermercado, que é uma farmácia. O que está acontecendo no setor daquela pessoa? Essa pessoa foi mandada embora? Né? Provavelmente não, é um setor que está aquecido, o pessoal está vendendo. Né? E outros tantos setores, outros negócios que estão operacionalizando. Eu preciso entender aquela situação, eu preciso entender a necessidade de caixa daquele cliente, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Não é simplesmente eu sair concedendo, Zé, mas peraí, você não está sendo solidário, você tem que entender a situação. Meu querido, para que eu possa conceder mais ou menos, volta no primeiro passo. Eu preciso saber do meu fluxo de caixa. A partir daí eu vou analisar o que eu posso e o que eu não posso fazer. O que eu posso e o que eu não posso fazer. Veja bem, eu volto a reforçar uma situação, Diogo. Tem muitas pessoas que vão ficar inadimplentes, que ainda não estão, e algumas que já estão, mas são pessoas que ficaram inadimplentes por esse momento do Covid-19. São pessoas que vinham trazendo uma linha de retidão, de pagamento em dia. São situações eventuais. Elas não necessariamente... E aí pessoas de boa fé te procuram, querem negociar com você, quer conversar com você. Então, são comportamentos diferentes. É muito claro você enxergar o oportunista daquela pessoa de boa fé, que realmente percebe, olha, eu não vou conseguir te pagar os 100%, eu vou te pagar 70%, 80%, 60%. Então, você vê com muita clareza nesse momento, também, né? Também, essa diferenciação de quem está sendo oportunista no momento e de quem realmente está preservando o seu parceiro. Porque como consumidor, ou como cliente de uma empresa que me fornece matéria-prima para produto para revenda,
Se eu não tiver ele amanhã, se eu matar ele vai, eu também vou ficar prejudicado. Sim. Então a gente tem que ter essa clareza de se ajudar. Mas, obviamente, que na posição de empresa, de empresário, eu preciso analisar, quanto mais específico for, eu entendo que é melhor o resultado. Perfeito, perfeito. É interessante o que você está comentando. Hoje eu vi uma situação semelhante a essa na prática. Eu estava conversando com uma dona de uma empresa, de uma distribuidora, e ela falou assim, todo dia estão me ligando de loja de roupa para mandar roupa para minha casa para eu comprar. Só que eu estou no momento em que eu estou sendo reticente com isso, porque eu não sei se eu vou ter capacidade de pagar. Mas eu poderia muito bem, manda vir, escolhe, depois vai empurrando com a barriga, que é o aspecto comportamental que você está falando, né? Perfeito. Que nesse momento, se tem um lado bom nisso aí também, é a gente começar a separar o joio do trigo. Quem é parceiro, quem tá sério, tá realmente com problema, e quem fica nítido, né? Quem está se aproveitando da situação, né? Sem dúvida. Agora, me fala uma coisa, né? Nós temos aí um rio para atravessar, né? Tentando fazer uma metáfora aqui, que é esse período. A ponte está curta, eu preciso ir atrás de alguns lugares para fazer uma recuperação desse crédito. Uhum. E assim, quais critérios, quais orientações você daria para, com todo esse cuidado que você falou, principalmente comercial, né? Mas, por outro lado, eu preciso ir atrás desse crédito, senão eu não atravesso esse rio. Que tipo de orientação prática que você traria para a gente, Benedito, em relação a isso? Tá. Essa questão, você está falando no sentido de captar recurso, né? Eu preciso captar recurso, porque o meu caixa, o meu estoque virou contas a receber. E esse contas a receber não virou caixa, acabou a minha liquidez. Perfeito. Aí, olha só. Muita calma nessa hora. Né? Quando a gente fala de dinheiro, a gente precisa ter prudência, ter clareza. Como eu disse lá atrás, dinheiro não aceita desaforo, tá certo? Primeira coisa, Diogo, que é inegociável para o empresário nesse momento, quando se fala de buscar crédito, é que ele saiba realmente qual é a situação que ele está e de quanto crédito que ele vai precisar. Vamos de novo na situação como ele está. Como é que você chegou com o teu negócio nesse momento? A tua empresa, lembra comigo aqui, o pessoal que está nos vendo, né? Eu vou tentar não ser técnico, mas ser prático. Lembra que aquele dinheiro que sobra na gaveta no final do mês, terminou o mês, você puxou a gaveta, tem 5 mil reais. Aí o caboclo fala assim, nossa senhora, dá para nós tomar uma cerveja esse final de semana. Não é. Aquilo ali é saldo de caixa. Aquilo ali não é lucro. O que sobrou na gaveta é o saldo de caixa. Parte daquele dinheiro você já deve para 13º, para férias, você já deve para fornecedores. Então você não pode simplesmente falar assim, nossa, sobrou o dinheiro, pode marcar o churrasco, nós teve lucro esse mês. Não. Então, existe uma outra ferramenta, que é onde eu descubro o lucro do meu negócio, que é o demonstrativo de resultado. Como é que você chegou aqui agora? O teu demonstrativo de resultado estava dando positivo ou estava dando negativo? Como é que você chegou agora? Porque a geração de resultado, ela vai se transformar em caixa ali na frente. Então, quando eu faço a leitura agora, meu negócio, ele é lucrativo, mas às vezes está faltando caixa. Descasamento, decisões erradas, como por exemplo, prazos muito elásticos, comprou mercadoria demais, descontos sendo dados sem critérios. Muito, né, você da venda, você sabe, você bate muito nisso, né, do tirador de pedido, cede facilmente, né, um pedido de desconto, isso interfere diretamente no caixa. Então, qual que é a situação atual? Fez a situação atual, ô Diogo, eu tenho que projetar isso para no mínimo 6 meses.
3 meses desse momento de coronavírus, segundo os dados do Ministério da Saúde, seguindo as informações que chegam para nós, e pelo menos mais uns 3 você vai precisar de capital para estar rodando. Então, reduzir custos, eliminar custos, postergar pagamentos, renegociar com os credores, postergar os impostos, são situações que estão aí para a gente tomar essas decisões. Elas vão ser importantes para eu estar alongando o meu caixa. Ontem eu ainda falei na live de perguntas e respostas que, por exemplo, a suspensão do contrato de trabalho, ela realmente elimina nesses 2 meses um desembolso de caixa. A redução da jornada também faz com que você tenha uma redução no desembolso de caixa. Mas se você pega um capital de giro, se você pega até mesmo o capital sugerido pelo governo para as empresas que faturam acima de 360 mil por ano, que é aquele financiamento da folha, tudo isso é empréstimo. Tudo isso vai vencer. Tudo isso vai chegar uma hora que você vai ter que pagar. Então a minha orientação agora é para que você chegue, para você tomar o capital de giro, antes de chegar na decisão de ir lá no banco, pegar o dinheiro, caso você tenha crédito para isso, é bom a gente reforçar esse ponto, você tem que ter feito o dever de casa. Olha, por respeito à sua família, por respeito a você, aos seus colaboradores, não pegue crédito indiscriminadamente. Não vá pegar um crédito apenas para baixar a febre. Se a ferida ainda estiver dentro do teu negócio, a conta vai chegar. Olha, é uma questão importante, não é terrorismo, não é realidade. Não vá para buscar crédito sem você conhecer a tua situação e ter feito as decisões que podem ser feitas para alongamento do caixa. Isso é importante. Alongamento do teu caixa. Está entrando alguma coisa? Está conseguindo alguma venda? Legal. Analisa essa tua estrutura com essa venda. Não está entrando nada, zero, não está entrando R$1. É outro cenário. Porque essa questão do endividamento, a retomada, Diogo, ela é uma grande incógnita para todos nós. Para todos. Inclusive, os 3 meses que você citou aí, a gente torce para ser 3 meses, né? 3 mais 3, mas e aí? Será que é isso? E se for mais? E se for mais? Muitas cidades estão começando a abrir o comércio parcialmente agora, outros ainda não. Então, há uma série de restrições também que a gente precisa levar em consideração. Mas o fato é, eu não posso, uma orientação de um amigo, não vá para o banco, para a instituição financeira, sem ter feito o dever de casa. E aí, o que vai acontecer? O que acontece hoje na prática? Tem muita gente chegando no banco, vendo o banco como a salvação. Ou no sentido assim, ó, eu vou pegar o dinheiro e vou resolver meu problema. Muitas vezes, você, ao pegar o dinheiro, você está fugindo de tomar algumas decisões que doem. Algumas decisões difíceis, pragmáticas. Pode ser uma redução com o prestador de serviço, pode ser uma redução de equipe, pode ser a revisão do teu modelo de negócio, coisas difíceis. Mas esse é um caminho que eu tenho que passar antes de cair simplesmente ir lá e pegar o dinheiro. Na questão de ir lá buscar o recurso, a gente tem algumas linhas, né, que foram anunciadas, recursos vindo do BNDES, do Banco Central, mas de toda sorte, o que vai valer nessa hora, tá certo? É o relacionamento que você tem com a instituição bancária que você trabalha. Porque os próprios bancos, aquela pergunta que você me fez lá atrás, você pensa o caso dos bancos, o quanto que eles estão sendo assediados para emprestar dinheiro. Sim. Matéria do começo dessa semana, de cada 100 empresas que buscou crédito, 60 foi negado. De cada 100 que foi buscar caro, crédito, né? 60... E tá caro o crédito. E tá caro. Perfeito. Muita coisa que a gente está vendo na televisão, na vida real, não está acontecendo. É muito discurso bonito, mas na prática
não está chegando da forma como muitas vezes a gente gostaria, esperava que fosse chegar. Isso é fato. Então, você vê linhas para micro e pequenas empresas. Muitos empreendedores chegaram agora já muito alavancado financeiramente. Como que a instituição de crédito vai conceder crédito para essa empresa? Ela vai dificultar a análise de crédito. Como você também na sua empresa, se chega para você uma pessoa que já está te devendo há um bom tempo e nesse momento ela te pede mais fornecimento de mercadoria, como é que você vai tomar a decisão de fornecer mais para ela? E você sabe que o setor dela não vai bem. E o setor dela não vai bem. Percebe a importância da clareza para a tomada de decisão? Porque muitas vezes na emoção e no ímpeto, nossa, nós temos que vender, não pode vender. Calma, calma, cuidado. Não, é só pegar o crédito que a gente resolve esses 2 meses. Calma, você sabe se é só esses 2 meses? O endividamento, esse endividamento de captação de recursos, Diogo, o que eu tenho trabalhado com meus clientes é fazer muito bem feito o dever de casa para ele ser uma das últimas alternativas. E para quando chegar nele, que eu tenha clareza de quanto eu preciso, e aí esse quanto que eu preciso volta no que eu falei, porque aí é uma decisão de risco, porque ninguém tem a resposta desse futuro que está aí, o fato é esse. Perfeito. Mas enquanto eu tiver no meu ambiente interno o comando, a capacidade de ter mais clareza, de entender melhor, eu não vou me furtar disso. Eu não vou deixar não vou me furtar da possibilidade de ter mais clareza, de passar essas etapas, de tentar mais coisas antes de eu endividar mais o meu negócio. Né? Se eu for endividar mais o meu negócio, e aí? E aí? Então, eu preciso ter clareza. Me fala uma coisa, você estava comentando aí, né, olhando para o seu balanço e olhando a questão da liquidez, tem uma parte do dinheiro seu, né, desse ponto de vista da inadimplência, tem uma parte do seu dinheiro que está com o seu credor. É um dinheiro que é seu e ele, estando inadimplente, ele virou o seu credor ali, né? Ele tem... você tem crédito com ele, desculpe, você tem crédito com ele, né? Eu entendo o início da nossa conversa que o caminho é segmentar, abrir, tratar caso a caso. Mas, assim, quais são grandes linhas que você traria como recomendações, e aí, de repente, até que tipo de recomendação para cada caso, para abrir opções para fazer esse dinheiro chegar no caixa, para diminuir um pouco na inadimplência e voltar a respirar alguma coisa. Exemplo, e aí eu não me desculpa se eu der exemplo muito fora do... Cara, eu tenho aqui um crédito com você e eu vou te dar um desconto para você acertar comigo. Eu vou parcelar para você acertar comigo. Quais caminhos, Benedito, você orienta para a gente... quais caminhos viáveis, na sua opinião? De novo, eu sei que tem o caso a caso. Para eu sentar com esse meu cliente, que é um devedor, que está me devendo, e compor com ele uma maneira da gente resolver esse problema. Legal. Eu vou aproveitar a tua pergunta e vou passar 4 passos que eu acho relevante nesse momento. Perfeito. Eu falei com uma cliente ontem de Poços de Caldas e ela me falou o seguinte, que ela tentou negociar com uma empresa, tentou, ligou, ia passar para o financeiro, ninguém deu retorno. E aí eu fiquei pensando nisso, e aí a gente faz uma recomendação importante, antes da gente chegar lá naquele ponto da negociação e de provocar alguma situação. Tenha um canal de comunicação dentro da sua empresa. Você tem que dialogar com o seu cliente. É isso. O cliente que liga, ele quer negociar com você, ele quer conversar com você, quer passar a situação dele, fugir dele, não atender, vai só piorar a situação. É uma falta de respeito até com uma pessoa que, ao longo dessa estrada, vem contribuindo com o teu negócio também.
Então tenha um canal de comunicação. Tenha, se não é você, que tenha uma pessoa que vai cuidar disso, que vai conversar com esse cliente devedor, que vai ouvir esse cliente devedor. E aí o segundo passo é entender a necessidade dele. E esse entendimento, ele vai fazer toda a diferença no que eu vou propor para ele. No que a gente vai estar conversando ali na frente. Então, depois que eu recebi essa informação, que eu analisei essa informação, eu então vou para essa medida agora de propor uma negociação. Qual o meio de recebimento? A gente falou mais cedo do cartão de crédito. Tem alguns setores, eu tenho visto alguns clientes que estão sugerindo o pagamento, às vezes, daquela conta que está vencida, parcelada no cartão em alguns meses. Porque é outra questão que eu vejo. Tem gente que fala assim, não, eu vou receber a tua parte aqui agora e divido para você em maio, junho e julho. Pense, para essa pessoa que você está propondo maio, junho e julho, qual que é o setor dela? O que ela faz? Onde ela trabalha? Às vezes você está se enganando, ela não vai conseguir de novo maio te pagar. Então, na negociação, o que eu tenho visto, por exemplo, você me deve R$1.000. Você vem, a gente faz uma negociação, você vai me pagar, olha, José, nessa negociação eu entendi teu caso e te propus, você vem querendo postergar o pagamento de 1.000, eu te apresentei meus argumentos, você vai me pagar 500. Os outros 500 eu vou dividir para você em maio, junho e julho. Então você vai pagar a parcela de 1.000 do mês que vem e uma parte dos 500 que você está negociando comigo. Mas será que ele vai dar conta de pagar isso ou ele vai voltar aqui ou às vezes nem vai voltar? Então essa proposta de negociação é importante a gente saber o que eu estou propondo. Essa é uma situação importante. Eu já vi pessoas nessa questão do recebimento, da negociação, até fazer recebimento através de bens, né? Como recebimento de um veículo, como recebimento de um imóvel. É outra coisa que tem que tomar cuidado. Se você está precisando de liquidez lá no teu caixa, você vai pegar um veículo agora, já não é o teu ramo vender veículo, você vai fazer dinheiro com isso? Então, às vezes, é importante analisar se eu consigo, talvez, uma venda, uma ponte já de uma venda com alguém que já é do setor, fazer uma transação nesse sentido. Eu tive uma experiência, uma provocação de um cliente, que o credor dele, o devedor dele, ofereceu para ele um veículo em pagamento da dívida que ele tinha. E aí, o que foi a medida que ele tomou? Ele foi atrás do pessoal que trabalha com venda de veículos e já fez uma venda, praticamente uma venda direta e pegou o dinheiro. O que ele tirou da frente? A responsabilidade dele ter que fazer isso. Percebe? Estratégia. Aí você vai pegar o veículo, você já não trabalha com negociação de carro. Você vai ficar com o carro para quê? É igual os bancos. Quando ele te pede uma garantia real, você acha que ele quer vender, ele ficar com a tua casa, com o teu carro, com o teu terreno? É lógico que não. Ele não é imobiliário, ele não é concessionário de veículo, ele quer saber da tua capacidade de pagamento. Então, se chega para você uma opção como essa, tenta fazer alguma forma que se transforme aquilo em liquidez. E cada vez está ficando mais difícil. Né? A cada vez que os dias estão passando e esse cenário de incerteza aumenta, essas vendas de produtos duráveis vão ficando mais lentas, mais difíceis ainda de transformar isso em dinheiro. Então, a questão do parcelamento, mesmo no cartão, às vezes a pessoa fala para mim assim, nossa, mas se eu parcelar para ele no cartão, ele tinha que estar me pagando agora, não vai ser pior? Mas o cartão você pode fazer uma antecipação daquele recebível. Ah, mas eu vou pagar um juro. Mas provavelmente o juro pode ser menor do que o endividamento que você vai fazer com capital de giro para pagar em 3 anos. Sabe? Então essas alternativas, elas estão aparecendo, né? E aí o meio de recebimento que eu vou buscar eu preciso estar buscando o meio de recebimento que traga para mim o máximo de segurança possível, né? Mas eu vejo que esse é o caminho. Mesmo que eu receba no cheque, o cheque pode estar sem fundo, que eu faça num boleto, né? E aí o pessoal tem me perguntado, aproveitando a tua pergunta, o seguinte, eu devo cobrar juro e multa agora? Olha que pergunta legal. Uma excelente pergunta. Eu devo cobrar juro e multa agora? Aí é a minha recomendação. Juro e multa, né? Juros, por exemplo. Por que a gente cobra juro e multa no boleto do cliente? É uma forma de penalidade por ele não ter cumprido o compromisso de pagar em dia. Mas o teu core, o teu negócio, não é ganhar juro e multa. A não ser que você for banco, ou uma financeira. Mas fora disso, é uma penalidade que você está colocando ali para que você tenha o recebimento em dia.
Então, nesse momento, a minha sugestão, que na hora que eu entendi a necessidade do cliente, eu já tive clientes que teve seus boletos prorrogados, mas com a redução dos juros. Eu acho que essa medida de flexibilidade é importante nesse momento. Sabe? O juro era 2%, 3%, ela postergou no juro de 1%. Ela reduziu o valor dos juros. Então, a cobrança de juro e multa, eu entendo que ela precisa estar dentro de um capítulo, pelo menos é a minha orientação, da flexibilidade. Da flexibilidade. Eu não entendo que eu devo endurecer nesse momento. Na verdade, qualquer situação a ferro e fogo que se tome agora, eu penso que ela é muito mais negativa do que positiva. A mesma pergunta que me fazem se eu devo ou não cobrar juros e multa é a pergunta, José, eu devo cobrar agora ou eu não cobro? Né? Eu devo cobrar ou não cobro? Olha para você ver, há poucos meses atrás, né, há pouco tempo atrás, a gente teve, né, algum tempo atrás, a gente teve aquele episódio de Brumadinho. Então você vê, a gente tem crises terríveis, pontuais ao longo da história, né? Você imagina aquela região ali de Brumadinho, essa região próxima de Belo Horizonte, o quanto sofreu e sofre até hoje com essa questão das barragens, né? E passam por tudo isso que nós estamos falando lá na prática, no dia a dia deles, né? Quando você vê um cliente, por exemplo, que perde um emprego ou a empresa toma falência e fecha, são crises que a gente vive no dia a dia com um cliente pontual nosso. Devo cobrar ou não devo cobrar? Minha observação? Devo cobrar. Claro que eu devo cobrar. Eu devo cobrar, o cliente que está atrasado comigo, eu devo chamar ele, eu devo conversar com ele, eu devo negociar com ele. Eu não posso ficar simplesmente passivo, o cliente não me pagou, não, de forma alguma. Minha orientação, até porque existe o pessoal fala no mercado, né? Acho que duas expressões. Primeiro, bebe água limpa quem chega primeiro, né? E tem preferência de pagamento, de recebimento, quem cobra mais, né? Acaba que, infelizmente, isso é um pouco, lógico, com todo cuidado, com toda sensibilidade, mas isso faz parte, né? É o processo de... Eu vou fazer a cobrança, antes de eu fazer a cobrança, o que é o dever de casa? Qual que é o histórico do cliente que eu estou cobrando? É uma situação eventual ou é uma situação rotineira, repetitiva? São atitudes diferentes da cobrança. Mas eu vou cobrar? Sim, claro que você vai cobrar. Faz parte do teu processo, teu negócio está funcionando, está trabalhando. E nesse mês de abril, muita gente está recebendo valores referentes a março, de vendas de abril, quem está trabalhando. Então, sim, tem que se fazer a cobrança. Tem que se fazer a cobrança, sim. Ô Benedito, me fala uma coisa, né? A gente tem uma expressão por aqui, acho que tem uma expressão que vai para mais lugares em Minas, né? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Ou seja, a gente vinha num mar, né, relativamente tranquilo, porque no Brasil a gente tem mares tranquilos e de repente problema, e de repente mar tranquilo de novo, enfim. Mas a gente vinha num mar relativamente tranquilo, inclusive com a perspectiva de crescimento econômico muito boa para esse ano, né? Uhum. E de repente o mercado está tomando esse solavanco e essa questão da inadimplência está pegando muita gente de calça curta, né? Está pegando muita gente desprevenida. E aí muitos empresários que talvez tinham isso controlado ou que não tinham uma preocupação tão grande com isso, porque a coisa não afetava tanto, deixava... não era uma preocupação grande dentro do negócio. Uhum. Hoje o cara olha, senta na mesa dele e fala assim, bom, eu preciso vender, mas eu preciso saber daqui para frente se eu vou receber. Se eu já tenho um passivo aqui de 200, 300. Hoje eu conversei com a empresa que tem um passivo, não, uma inadimplência de 350 mil. Uhum. Né? E aí, o que vai acontecer para frente? O que eu tenho que fazer para me resguardar? Para esse 350 mil não virar 700
E para de alguma... Nós falamos de mexer nesse 350 mil e recuperar alguma coisa. Mas o que não fazer, o que fazer para esse 350 mil não virar 700? Primeira coisa, né? É compreender como que está o processo de análise de crédito e cobrança dela. Algumas empresas adotam algumas estratégias relacionadas a isso em algum momento da vida delas. Por exemplo, se eu concedo crédito de forma mais flexível, a minha cobrança tem que ser mais rígida. Mas por que você libera crédito de forma mais flexível, apostando numa venda maior? Perceba que isso pode ter sido feito, não necessariamente é o caso dessa empresa, mas algumas fazem isso. Flexibiliza um pouco o crédito para aumentar o seu faturamento, mas ele tem que ter rigidez na sua cobrança. E o inverso também acontece. Se eu tenho mais rigidez na liberação do meu crédito, eu acabo que eu sou mais flexível no meu processo de cobrança. Mas nesse caso que você está dizendo, para que no futuro isso não volte a acontecer, é analisar a política de análise de crédito e a régua de cobrança da empresa. Qual que é a sua régua de cobrança? Como você falou, muitas empresas, não só na questão da inadimplência, da cobrança, quantos capítulos importantes dentro da gestão de um negócio que muitas vezes foram deixados de lado e agora a gente está vendo a consequência disso. Dentro do seu setor, que a gente já falou, dentro da empresa, a importância de um cadastro de clientes. Agora está vendo como é relevante isso, né? Até para cobrança. Até para cobrança. Está indo cobrar pessoas que já mudou de endereço, que já mudou os dados, tá certo? Pessoas só registradas com apelido, nem sabe direito qual o nome completo da pessoa. E aí você vê o seguinte, se eu me deparo com essa situação, lógico, a minha ação de guerra, de combate, é abrir esses 350 mil e buscar e negociar e ir atrás dos meus clientes e fazer um trabalho de recuperação. Né? Ah, mas isso vai ser pouco, isso não vai resolver. Não interessa, tem que fazer. Eu faria no meu negócio, eu faria se eu tivesse essa situação. Mas ao mesmo tempo ele me dá uma lição, o que não fazer daqui para frente. Espera aí, como é que nós concedemos crédito para as pessoas para chegar nesse nível? Ponto 1. Ponto 2, a minha concessão de crédito está legal, mas o meu processo de cobrança está muito frouxo, está muito flexível. Não é regra dentro da empresa, da operação da empresa, essa cobrança, quanto mais frequente, consistente dentro do negócio. Quantas empresas a gente já atendeu que a pessoa, você vira para a pessoa e fala assim, mas quanto tempo você leva para cobrar? Ah, vence, eu espero pelo menos uns 30 dias, senão a pessoa achar ruim. Né? Então você mesmo vai educando o seu cliente, nas micro e pequenas empresas, isso é muito comum, você vai educando o seu cliente a ficar de uma forma mal acostumado. De quem que está tomando essa decisão? O gestor da empresa, a própria empresa. Eles são reflexos do modelo que você está fazendo. Eu já cheguei a ver empresas saindo de cheque especial porque tomou a coragem de começar a cobrar com 30 dias ao invés de 90. Esperava 90 dias para começar a cobrar. Quem que está no cheque especial? Então, como que nós chegamos no ponto que nós estamos hoje? E aí a gente abre uma janela de oportunidade de rever o processo, de rever a régua de cobrança, de rever os passos de análise de crédito, os documentos, a ficha cadastral, toda essa parte de pesquisa de quem é a pessoa. É importante a gente parar e pensar nisso. Ô, Benedito, faz sentido isso? Faz muito sentido, muito sentido. E eu queria entrar numa questão que eu acho que é bem o que você está falando, que eu acho que no fundo tem um modelo mental aí por trás das coisas, sabe? E hoje eu não presenciei a situação, mas eu fiquei sabendo da situação, né? Uma situação que a pessoa de cobrança cobrando o cliente e o vendedor chegou na empresa e soltou os cachorros na pessoa de cobrança porque estava cobrando o cliente dele. E aí eu acho que tem algumas questões aí muito importantes do modelo mental, né? E aí principalmente na área de vendas, do vendedor, do gestor comercial,
Então, eu queria que você comentasse esse ponto, do ponto de vista com esse olhar do modelo mental. Qual seria a atitude correta e aonde que nós estamos errando no modelo mental aí? É como se o modelo mental, nesse caso, tivesse boca e gritasse assim: cadê o líder desse negócio? Cadê a liderança para alinhar esse negócio? Percebe que esse tipo de comportamento dentro da empresa nos remete a uma clareza de que a cultura do negócio praticamente esse tipo de cultura é o que está presente? Perfeito. É do 880, ele é meu, ele não é teu, é eu. Cara, isso já foi. E esse momento de crise econômica que a gente está vivendo, ela nos faz, é um soco na boca do estômago. Sabe? Se o time não tiver alinhado, como que um vendedor chega na frente do cliente, sendo desrespeitoso com um colega de trabalho, né? Eu já vi essa situação acontecer, gritando, berrando ali na frente, poxa. Falando palavrão. Falando palavrão. Aí eu te pergunto, o cliente que está ali, que está vendo ele fazer, ele deve estar se perguntando, aonde eu amarrei meu burro? O que eu vim fazer nesse negócio? O que eu vim fazer nessa empresa? Que bagunça que é isso aqui? Então, esse tipo de comportamento, eu vejo muito assim, para mim faz sentido dizer que há um desalinhamento total da cultura do negócio. E aí eu vejo que o líder tem um papel importante de trabalhar a mentalidade da equipe, de trabalhar a mentalidade, de trabalhar os processos, de escolher bem as pessoas dentro da empresa, sabe? De procurar colocar dentro da empresa pessoas alinhadas com os valores do negócio, valores da empresa. Aí eu vejo lá na placa bonito lá, valores, respeito ao cliente. Aí a pessoa pega e sai gritando com o cliente ou com o colega de trabalho dentro da empresa. Eu estou infringindo uma regra básica do negócio, inegociável, inegociável. Então, é um tipo de comportamento, de atitude que a gente sabe que acontece, uma série, essa é uma delas, né? Como, por exemplo, erros no processo de cobrança. Você já viu aquela situação da pessoa ser cobrada e ela já não devia mais? Ela já estava com o crédito em dia. Você quer desgaste maior do que esse para o cliente? E aí o cliente se pergunta e fala, gente, mas que povo mais desorganizado. E isso para o setor de vendas é a morte. É a morte. É a morte. E aí a pessoa que fez a cobrança, ela também terceiriza o problema. Todo mundo reclama, xinga, mas ninguém faz nada na prática para não voltar a acontecer, na maioria das vezes. Perfeito. Poxa vida. Olha a oportunidade que nós estamos tendo de melhorar o processo, sabe? Outra situação que acaba sendo comum, você liga para a pessoa, né? E aí a empresa vai acostumando mal e vai cobrar a pessoa depois de 30 dias. Aí você liga e fala assim, ô, seu Diogo, estou ligando para o senhor, tem uma dívida do senhor aqui, tem uma notinha do senhor aqui de R$150. Aí você vira para o cliente, vira para ele e fala assim, mas não é possível, você esperou 30 dias para me ligar? Por que você não me ligou antes? Isso é um tapa na cara. Você está precisando de capital de giro, está usando o cheque especial e o cliente vira para você e fala, mas se você tivesse me ligado, eu já tinha pago. Esse mapa mental de que, nossa, eu me coloco na posição do não, eu não vou cobrar que ele vai achar ruim. Ah, não, se eu cobrar só depois de 10 dias, ele vai achar que é um absurdo. Para com isso. Profissionaliza, muda, vira a chave. Senão a gente não cresce, a gente não evolui nos negócios, não. Se você pegar as empresas que estão dando certo, estão evoluindo, estão crescendo, que servem de modelo para nós, olha o que ela está fazendo. Modela no teu negócio. Talvez você não vai fazer a prática das grandes, mas dentro do teu negócio, o que dá para fazer? Dá para desenhar um processo de como que deve ser o processo de cobrança, como que deve ser o processo de separar as cobranças do dia. Qual é a dificuldade de fazer isso? Falta de foco, falta de atenção, faz as coisas meia boca, nas coxas, não vai para frente. Véio. Aí o próprio cliente começa a medir a gente, aí a venda começa a cair. Aí a gente começa a ter reclamação dos clientes, mas a gente está colhendo o que a gente plantou. Mudar essa chave. Você falou de mapa mental, mentalidade de crescimento, pessoal. Agora é a hora.
mentalidade de crescimento, mapa mental expandido, aberto, vamos para cima, vamos melhorar o que nós estamos fazendo de errado, vamos se permitir ao novo, inovar, recriar o nosso negócio. É a hora. Não adianta repetir os erros do passado, não há espaço mais. É isso. Tem um ponto, nossa, tá dando um show, tá show. Mas tem um ponto que eu acho que é muito pertinente do que você está falando, e aqui no interior ainda tem muito essa mentalidade de cobrar ser quase que um desrespeito, sabe? E aí eu falo para muitos empresários assim, peraí, tá tendo inversão de valor. Porque eu comprei de você, eu já usufruí do bem, do serviço, do produto, enfim, e eu não te paguei. Então, quem está desrespeitando quem? É quem comprou e não pagou. Porque no momento que eu comprei de você, a gente fez um acordo, eu aceitei o preço e as condições que você me ofereceu. Ponto final. Quem que não está respeitando? Puxa vida! E assim, aí tem aqui no interior o pessoal fala assim, não, mas eu vou cobrar, é chato, Peraí, gente, comenta aí, e eu vou te pedir para já ir comentando, e pasmem, nós já estamos aqui na retinha final, nós temos mais 4 minutos só, então eu vou pedir para você comentar e a gente já ir fechando, Benedito. Não, legal. Essa questão do que você comentou agora, tem uma coisa que eu falo que eu acredito para mim. Sim. Você não é obrigado a concordar comigo e nem todo mundo que está vendo a gente é obrigado. Mas tem cliente que não está preparado para ser o meu cliente. Nossa, eu falo isso. Tem cliente que não está preparado para mim. Nem e aí todo eu falo mundo é cliente para a gente. Nem todo mundo é cliente para a gente. Veja bem, eu tenho regras básicas do meu negócio para sustentar o meu sonho, da minha família, dos meus colaboradores. E aí eu simplesmente quebro tudo isso à mercê de que o que ele falar, um falar, o que o outro falar, eu vou para lá, eu vou para cá. Quando que você vai pegar e tomar a rédea do teu negócio? Pare e pense. Então essa questão da cobrança põe isso muito, aflora muito isso. Eu não vou cobrar, tal. Mas se eu fizer assim, eu não vendo. Rapaz, quantas pessoas já venderam nessa expectativa? Nossa, eu tenho que vender. Nossa, mas se eu não fizer em 6 vezes, eu não vou vender. E não recebe. Não recebe. Uma venda ilusória. Uma venda frágil. Uma venda sem garantia. Sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses perfumes, com essas coisas que acontecem, que na prática só traz problema pra gente. Então, nesse sentido aí que você falou, eu sempre falo, olha, tem cliente que não está preparado para o teu negócio. Tem cliente que não está preparado para o teu negócio. Perfeito. Benedito, nós precisamos começar a fazer as despedidas aqui. Nós já estamos na retinha final para a gente dar conta de despedir direitinho, né? Eu queria te agradecer. Cara, foi uma aula. Eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando aí vai concordar comigo, sabe? E aí uma aula de entendimento técnico, de entendimento comportamental, de postura, modelo mental, enfim, eu acho que assim, depois disso, o empresário que não voltar para o seu dia a dia e pensar em inadimplência e concessão de crédito ao cliente de maneira diferente a partir dessa sua fala, cara, ele está perdendo o tempo dele, está perdendo o nosso tempo. Luiz, você perdeu um show aqui. O Benedito deu um show aqui hoje. E aí eu queria aproveitar, agradecer, 30 segundos, passo a palavra para você, para a gente fechar e agradecer muito o pessoal que acompanhou a gente. Valeu, Diogo, de coração, mais uma vez, Deus lhe pague pela oportunidade, viu? Agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente, os nossos amigos, Thomas, Orlando, tanta gente querida, né? Que nos dá aí o empréstimo da sua credibilidade aqui para nós, né? Deus